Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Vamos estar meditando nessa noite na carta de Tiago, capítulo 2. Leremos dos versos 1 ao verso de número 13. Tiago, capítulo 2, os versos 1 a 13. Mas antes da leitura vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradeço, Pai, por mais um dia, Senhor, na Tua presença. Te agradeço, Pai, pelo Teu cuidado com as nossas vidas, Pai, e te peço Tua misericórdia, Pai. Misericórdia, Pai, para que o Senhor esteja falando aqui através da minha vida, não seja o meu coração, Pai, falando, não seja a minha boca falando, mas seja o Senhor utilizando a minha vida apenas como uma simples ferramenta, Pai, nas Tuas mãos. Essa é a minha oração, Pai. Cuida, Pai, dos meus irmãos, Pai, daqueles que estão aqui presencialmente, quanto daqueles que estão, Pai, de forma virtual, acompanhando o culto conosco, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 2, a partir do verso de número 1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque, se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você, fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do mundo que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem em vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós retomamos as reflexões na carta de Tiago. Nossa última reflexão a gente acompanhou com Tiago, vimos com Tiago apresentando aos seus leitores as marcas de um verdadeiro cristão. Tiago ele apresenta, no finalzinho do capítulo 1, a importância da moderação no falar, do exercício da paciência, da prontidão em ouvir e da urgência em praticar aquilo que se diz conhecer. Tiago ele dá uma sequência nessa construção e novamente ele quer ressaltar a importância na prática daquilo que se diz crer. Se nós somos seguidores de Cristo, Tiago nos quer levar a refletir se nós temos agido como Cristo. Se nós somos seus seguidores, será que nós agimos como seguidores em todos os quesitos ou apenas naqueles que nos são convenientes? Se dizemos conhecer a Cristo, nós devemos
fazer e viver a nossa vida como verdadeiros cristãos, servos deles, pequenos cristos. Dizer conhecer a Cristo não significa verdadeiramente nada. Não significa verdadeiramente conhecê-lo. Ter uma excelente confissão de fé, uma excelente base teológica, ter anos de convertido, anos na igreja, não apontam necessariamente uma intimidade com relação a Cristo. Essas coisas são sim importantes, mas a maneira de como nos comportamos com relação às demais pessoas indica, revela muito mais em que e em quem nós realmente cremos. Tiago ele termina seu primeiro capítulo dizendo que a verdadeira religião está atenta para o cuidado daqueles que mais necessitam. Tiago levanta um interessantíssimo e importante ponto chamado à generosidade cristã e como ela testa e comprova a realidade da nossa fé. Tiago ele coloca um ponto na mesa e nos chama a realizar um exercício de autoanálise. Tiago, mais uma vez, de forma direta, como ele tem sido até então na sua carta, nos chama a pensar sobre a nossa vida, sobre a forma de como nós vivemos. Tiago poderia trazer diversos pontos e diversos exemplos, mas ele escolheu tratar das relações humanas dentro da igreja. Para entender o motivo que Tiago escolhe ir nessa direção, o porquê das relações humanas serem tão importantes para revelar o estado na nossa fé em Cristo, nós precisamos acompanhar a construção que ele faz nesse trecho da palavra. Se a gente quiser resumir todo o trecho, fechar aqui a palavra e ir para casa, o primeiro versículo ele já resume tudo dessa passagem. O primeiro versículo diz: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Tiago chama seus irmãos, ele chama sempre de irmãos, ele ressalta o carinho, ainda assim quando ele está exortando os seus leitores. Ele chama seus irmãos a refletirem em quem a sua fé está depositada e o que se decorre dela. Em quem nossa fé está depositada? Em quem nossa fé está firmada? Em Cristo. Tiago coloca aqui: mas e como a fé em Cristo deve ser cultivada? Com o que a fé em Cristo deve ser parecida? A fé em Cristo é a comunhão de vida com o nosso Senhor, que foi crucificado, foi ressuscitado e glorificado. A fé em Cristo significa que agora nos tornamos um com Ele. Não somos mais meros estranhos, meros conhecidos, somos parte de um corpo. Somos participantes de tudo o que Ele é, de tudo o que Ele faz e de tudo o que Ele possui. Paulo, lá na segunda carta a Coríntios, do capítulo 5, dos versos 14 ao 17, diz: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Por meio do sacrifício de Cristo, agora nós somos um com Ele, nos tornamos um com Ele. É uma união orgânica, é uma união íntima que se estabelece, é uma unidade arrebatadora. Se nós desejamos crescer espiritualmente, que é a abordagem de Tiago, que é o que Tiago deseja para seus leitores, não apenas naquela época, mas para nós também hoje, precisamos entender que a nossa fé em Cristo só é possível ao entendermos que nós nos tornamos um com Ele. Cristo está em nós
nós estamos ligados a Cristo, como Paulo fala aqui. Tiago apresenta Jesus como o Senhor da glória, e isso aumenta ainda mais a importância e o peso dessa unidade. Esse que nos adotou agora habita em nós e nós nele. Cristo é aquele que possui todas as coisas. Jonathan Edwards vai dizer que cada átomo do universo é controlado por Cristo, em benefício do cristão, bem como toda partícula do ar ou cada raio do sol, para que ele, no mundo vindouro, quando chegar a vê-lo, sente-se e desfrute de toda essa imensa herança, com uma alegria surpreendente e maravilhosa. Cristo é o dono de todas as coisas, de cada ponto, de cada aspecto, de cada detalhe da criação, todo o universo, os céus e a terra, os peixes, as aves, os animais, toda a prata e todo o ouro, são tanto do cristão quanto o dinheiro que está nos nossos bolsos. Tudo é do cristão em virtude da nossa união com Cristo, pois Cristo é o possuidor de todas as coisas. Nós estamos agora unidos em Cristo ao Senhor da glória, o dono de todas as coisas, o Senhor da criação. Somos parte agora de seu corpo. Todos aqueles que estão em Cristo, partes de um mesmo corpo. Esse é o princípio norteador do que Tiago quer nos falar. Somos todos um com Cristo, o único que é santo, o único que reina, aquele que ressuscitou, aquele que vive eternamente, aquele que é digno de toda honra e glória. Somos um com Ele, mas não por nossos feitos, mas por sua graça. Mas se somos um com Ele, pertencemos a Ele, por que não nos comportamos e não agimos como Ele agiu? Se somos um com Ele, por que não demonstramos os mesmos comportamentos que Cristo teve quando Ele esteve presente aqui nessa terra? Se dizemos ter a fé em Cristo, devemos viver como Ele viveu. Precisamos viver juntos dentro de um mesmo corpo, e nisso não há espaço para parcialidades ou favoritismo. Tiago não é muito fã de rodeios, ele não vai contornando. Tiago ele geralmente vai direto ao ponto. E ele traz um exemplo também direto para discorrer sobre o assunto, que se encontra aí dos versos 2 ao verso 4. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você, fique em pé, ou sente-se ali embaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Imaginem a cena. Dois cristãos que tiveram um conflito entre si chegam a ter uma reunião que buscará resolver o litígio existente entre aqueles dois. Um deles, um homem aparentemente importante, naquela época não era qualquer um que tinha anéis de ouro, era alguém de uma relevância social, alguém proeminente, alguém rico, e também vestido de roupas luxuosas. No original, esse termo roupas luxuosas significa roupas resplandecentes, roupas claras, alvejadas. Um homem entra, e na sequência entra o segundo homem, vestido de roupas sujas e velhas, provavelmente a única roupa que ele tinha para trabalhar, para viver, para dormir, roupas gastas, roupas manchadas. Ao mais abastado é oferecido um lugar de honra e destaque. Já ao mais pobre é dito para que fique em pé ou se jogue aí no chão, num cantinho aí no chão, arruma um cantinho aí perto do pé de alguém. Antes dos argumentos serem lançados, a gente consegue ver que não é um julgamento justo. Alguém está sendo privilegiado em detrimento do outro. Tiago era judeu, conhecedor das tradições judaicas. A carta que escreve, como já falamos anteriormente em outro momento,
tem como um dos seus públicos-alvos judeus convertidos ao cristianismo. Em um julgamento judaico, as duas partes envolvidas deveriam ser tratadas de igual forma. Se um fosse ficar em pé, o outro também deveria. Se um sentasse no chão, a outra parte também deveria. Se um fosse mais rico, ele deveria prover para aquele mais pobre vestimentas iguais às suas, ou então se vestir com uma roupa velha, assim como a do pobre. Essa é a lei e o costume judaico. Aqueles que estão em Cristo precisam ir além da lei, precisam ir além dos costumes, além da tradição. Se somos parte de um só corpo, não deve haver qualquer tipo de favoritismo, principalmente se o que for levado em conta é apenas o exterior. A igreja cristã, em sua maioria, não apenas naquela época, mas hoje também, era formada por pobres. A presença de uma pessoa mais abastada era de grande valor, pois sim, ajudaria com recursos, ajudaria na expansão do evangelho, sustentando missionários, mas isso não poderia ser utilizado de forma a trazer um benefício, um privilégio para aquela pessoa. Tiago diz que aquele que toma esse tipo de atitude erra em 2 pontos. Primeiro, ele se coloca como juiz. E além disso, toma decisões segundo padrões humanos e mundanos. A roupa diz algo sobre o caráter. Riqueza, por acaso, seria um sinal de virtude e de valor? A posição financeira ou o status social dentro da sociedade que se tem ao redor são aceitáveis dentro do corpo de Cristo? O mundo só conhece a nobreza humana a partir da posição que se obtém dentro da sociedade. Tiago, ele não quer incentivar atitudes revolucionárias nem algo do tipo. Tiago, ele quer que todos aqueles que vivem em Cristo, que declaram viver em Cristo, sejam participantes, que são participantes com Ele na sua glória, sejam tratados de forma semelhante. É algo muito mais profundo do que apenas o exterior. Aqueles que têm Cristo, eles são herdeiros da sua glória, algo que excede os bens e títulos dessa terra. Por isso que na igreja não deve haver espaço para distinções de valor, seja por posição, status social religioso, etnia, cor, origem, nível educacional e qualquer outro critério. Nós vivemos uma época de extrema valorização da produtividade. E o valor de cada um geralmente é medido por aquilo que gera de produtivo, por aquilo que gera de aparente, de valor, por aquilo que pode ser visto e mensurado. Mas muito mais pelo Evangelho foi feito em quartos de oração, em silêncio, sozinho, no secreto, do que foi feito nos holofotes à vista das multidões. Aquele que julga o exterior utiliza critérios errados e perversos. O termo grego utilizado aqui é pôneros, que significa mal. Esse termo é utilizado no Novo Testamento como um substantivo que designa o que é maligno, o que provém do inimigo. Aquele que age como um juiz mau dessa forma, ele acaba seguindo o mesmo caminho que Satanás toma. Aquele que visa destruir a obra de Deus em nós e por meio de nós. Se a veste gloriosa é o que vale para nós, então o ídolo está na vaidade que ela produz. Se a conta bancária é o que importa, o ídolo daquela pessoa é o dinheiro, e por ele é capaz de pisar em qualquer pessoa. Se o que importa é o status e o reconhecimento, o ídolo da pessoa é o poder, e a fome desse ídolo nunca se esgota, e devorará aquele indivíduo, cedo ou tarde. Se o que importa é o nível educacional ou de instrução, a adoração é a falsa e limitada sabedoria terrena, em desprezo da verdadeira fonte de saber que vem de Deus.
Eu posso continuar aqui citando vários pontos, mas Tiago ele quer nos levar a pensar sobre nós mesmos. O que pode nos levar a ter uma maior estima de uma pessoa do que por outra? O mau juízo e o mau critério geram divisão na igreja, esfriam o amor, magoam, machucam e causam distanciamentos. Um outro ponto importante da gente pensar e auto-refletir é: nós podemos favorecer outras pessoas, mas é importante pensar que, será que eu também não julgo os outros com o objetivo de favorecer a mim mesmo? É um ponto importante. Tiago agora ele segue fundamentando a sua afirmação. Tiago ele utiliza dois argumentos. O primeiro deles a gente pode colocar como um argumento teológico a partir de Cristo. Tiago ele começa a argumentação teológica utilizando as palavras de Jesus no Sermão do Monte, lá em Lucas, capítulo 6, verso 20, que diz: então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Tiago quer mostrar para aqueles que estão em Cristo que toda pobreza é passageira, pois é desse mundo. Toda pobreza e toda riqueza são transitórias, pois são desse mundo. A glória é de um mundo por vir. Aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que estão em Cristo, são filhos deles, são co-herdeiros do reino de Deus. O favoritismo e a parcialidade são contra a fé em Cristo. Ele mesmo se fez pobre em nosso favor. Quando Jesus inicia seu ministério, como lemos lá em Lucas capítulo 4, ele vai até Nazaré, entra numa sinagoga e lê a profecia de Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando João Batista, encarcerado em seus últimos dias, manda seus discípulos perguntarem a Jesus se ele era realmente o Messias, Cristo responde ele, lá em Mateus 11, capítulo 11, dos versos 4 ao 6. Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O próprio Cristo se fez pobre, se esvaziou e veio de forma humilde. Tratar o pobre de forma diferente por ele ser pobre é contra e do mesmo Cristo que também se fez pobre por amor a nós. O reino de Deus, é importante colocar isso e pontuar isso, não é apenas para os pobres, é para aqueles que o amam, que amam a Cristo. Sejam ricos ou pobres nesse mundo, todos eles são irmãos, todos pertencem ao mesmo corpo, todos irão experimentar a glória eterna. Mas Deus ele sempre apresentou um cuidado com a necessidade do mais desfavorecido, com aquele que não possui recursos, com aquele que é forasteiro, com a viúva, com o órfão, com o necessitado. Deus ele sempre teve um cuidado especial com essas pessoas. O valor não está nas nossas posses, nem algo que fizemos, mas em sermos chamados de filhos por um Deus misericordioso e bondoso. Tiago continua e mostra o quão incongruente era o fato de se favorecer os ricos. A maior parte da comunidade cristã era pobre, algo não muito diferente do que vemos hoje. Tiago mostra o absurdo de tratar com honras aqueles que oprimem ativamente e perseguem economicamente os cristãos. É como dar hoje honrarias a políticos que roubam, que tiram dinheiro do povo para benefício próprio.
em detrimento de um irmão com uma condição mais simples. São os ricos que levam os crentes aos tribunais para puni-los. São os famosos que zombam da fé e ridicularizam o Cristo que morreu em nosso lugar. Mas às vezes nós utilizamos critérios mundanos para colocar o valor nas pessoas, ao invés de nos atentarmos para o interior. Tiago, em momento algum, ele está incitando o pobre a almejar a ser rico, e que o rico é um problema apenas pelo fato de ser rico. O problema são os ricos que não utilizam seus bens em favor do reino de Deus, que não utilizam aquilo que Deus lhes deu em prol do serviço a Cristo. É importante também ressaltar que Tiago coloca que se o pobre anseia por ser rico apenas para obter esse lugar de honra, de destaque, seu coração também está no lugar errado. E isso revela que esse coração também não está em Cristo. Tiago, ele usa o argumento pautado nos ensinamentos de Cristo, mas Tiago, ele vai também até a lei, até as Escrituras. Esse segundo argumento que a gente pode colocar aqui, a gente pode chamar de escriturístico, ou seja, que vem das Escrituras a partir da lei. Tiago, ele argumenta através das palavras de Cristo, do Filho, mas ele também nos mostra o problema do favorecimento por meio da lei, dada pelo Pai a Moisés e ao povo, e reafirmada também depois por Jesus. A lei real, a lei do reino, que Tiago cita, está lá em Levítico 19, verso 18. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Jesus vai reafirmar essa lei real lá em Mateus 22, dos versos 37 ao 40. Quando ele diz que o segundo maior mandamento, semelhante ao primeiro, que era amar a Deus de toda a alma, de todo o coração e de todo entendimento, é: ame seu próximo como você ama a si mesmo. Guardar essa lei é guardar toda a lei. Cumprir esse mandamento é cumprir todos os mandamentos. O favoritismo é violar a lei do reino. Se agimos com parcialidade, em momento algum amamos o outro como a nós mesmos. Se fazemos isso, nos colocamos diante de Cristo como transgressores da lei. O pecado é uma evidência de que o amor que temos por Deus não é tão grande assim, não é tão completo assim. Entendemos que cada pecado traz consequências diversas, de graus distintos, mas todo pecado tão mal quanto o outro, é tão mal quanto o outro, no sentido de quebrar a comunhão do homem para com Deus. Se eu guardo todos os mandamentos, mas não cumpro um deles, eu rejeito a vontade de Deus para a minha vida. Nem todos os pecados são iguais, mas todos carregam o mesmo desprezo pela autoridade do Supremo Legislador. E assim, obrigam a sofrer o castigo que é estipulado pela violação da lei. O salário do pecado é a morte. Tiago, ele utiliza de dois exemplos de pecados cuja consequência na lei mosaica era a morte: o adultério e o assassinato. O homem pode não adulterar, mas se assassinar, descumpre a lei de igual modo. Em Mateus capítulo 5, Jesus ele aprofunda esse tema da lei e diz sobre assassinatos e adultérios: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E também, lá em Mateus capítulo 5, vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o pensamento já teve aquela intenção, o pecado já foi cometido.
nenhuma das nossas boas obras são capazes de compensar as nossas más obras. Aquele que age com parcialidade, ele também descumpre a lei. Aquele que age com parcialidade e favoritismo, peca, e pode inclusive condenar a seu irmão, mais pobre à morte. Tiago ele nos apresenta esses dois argumentos para nos mostrar o quão grave é a prática da parcialidade no meio cristão. Alguém que diz ter a fé em Cristo não pode viver e descumprir seus mandamentos e ordenanças. Quem diz que ama o Senhor e não ama o próximo, na verdade nunca amou verdadeiramente a Cristo. Para que tratemos a nossa fé, para que a gente possa crescer, Tiago coloca na mesa o tema do trato para com nossos irmãos. Tiago quer que a gente olhe para dentro de nós, olhar para o nosso coração e buscar o que pode nos levar a agir dessa forma. Tiago ele nos dá uma pá para que a gente cave a terra de nosso coração, o terreno de nosso coração. Ele nos dá dois argumentos, a teologia apresentada por Cristo e a própria lei, as escrituras sagradas, para que a gente ilumine nesse trajeto de ir cavando e ir cavando, até chegarmos à profundeza de nossos pensamentos e intenções. O problema não está puramente na ação, mas nos pensamentos escondidos que as acompanham e as sustentam. O problema nunca está puramente no ato em si. O ato é um problema com certeza. Embora o ato geralmente é danoso, mas o maior problema está nas raízes das nossas intenções. Quando cavamos e cavamos, iluminamos a profundeza do nosso coração, vemos que secretamente preferimos a pompa exterior. Secretamente preferimos o show, os holofotes, o espetáculo, a aparência, e deixamos de lado o que importa, que é a graça interior, que são as coisas que não são visíveis. A deformidade e a gravidade do pecado nunca são discernidas e descobertas, até que a maldade dos nossos pensamentos seja revelada. O favoritismo é um problema. A parcialidade é um problema, mas há um mal muito mais profundo do que isso. Nosso coração está cheio de ídolos, que nós precisamos pouco a pouco cavar, desenterrar, colocar a luz das Escrituras, a luz de Cristo ali, para que a gente desenterre e tire de nossos corações aquilo que é mal, tire da nossa mente aquilo que é mal, tire de nosso coração aquilo que nos impede de chegar a Cristo, de nos aproximarmos dele, de vivermos a vida de plenitude que ele nos propõe, a vida de abundância nele que está proposta. Se não buscarmos essas coisas, não poderemos experimentar essa vida em Cristo, essa unidade transformadora e arrebatadora com o Senhor da glória. Não poderemos viver nessa lei da liberdade que Tiago cita. Não poderemos experimentar verdadeiramente a sua misericórdia. A fé em Cristo só é possível se entendermos que a nossa maior riqueza é estar nele, é a comunhão com ele. Sejamos ricos, sejamos pobres, a vida plena e abundante só é possível nele. Ao demonstrarmos misericórdia com os outros, nós apresentamos o caráter de Cristo. Ao sermos misericordiosos, nós amamos ao próximo, nós cuidamos de quem precisa, nós demonstramos a natureza realmente transformada, nós mostramos que agora somos genuinamente um com eles. Que a gente, irmãos, através dessa reflexão, a gente possa constantemente pensar, olhar para o nosso coração, refletir sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas motivações, o que está por trás de tudo isso. Que a gente possa viver de forma plena, que a gente possa viver a graça do nosso Senhor de forma abundante e verdadeira. Essa graça está disponível a nós. Amém.
Glória a Deus. O Senhor nos deu essa graça, nos deu a salvação, morreu por nós, para que a gente seja um com Ele, para que Ele seja um conosco. Ele nos tornou parte de um mesmo corpo, de um mesmo povo e da mesma família. Que a gente possa, meus irmãos, refletir nisso. É preciso que a gente seja um com Cristo. E a partir disso, seremos uns com os outros. Viveremos o verdadeiro propósito que Cristo tem para as nossas vidas. Vamos orar nessa noite. Senhor, te agradeço, Pai, por essa palavra, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor continue agindo na tua igreja, agindo em nossos corações, Pai. Que o Senhor, Pai, sonde os nossos corações e revele, Pai, o que há de mal em nós, Pai. Que os nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas ações do dia a dia, Pai, que o Senhor revele, Pai, aquilo que há de intenção realmente por trás de tudo isso, Senhor. Que a gente possa viver a tua unidade, Pai, unidade contigo, Senhor, e assim a gente possa verdadeiramente experimentar o que é o corpo de Cristo, o que é uma família em Cristo, e assim a gente possa ter a fé transformada, uma fé mais profunda, uma fé mais verdadeira, uma fé, Pai, fervorosa, Senhor. Senhor, que a gente possa experimentar isso em nosso dia a dia, em nossa caminhada cristã. Que a gente possa chegar mais perto do Senhor. Haja, Pai, em nossos corações, transforma, Pai, os nossos corações e as nossas mentes, para que sejamos um com o Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.